carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Foi o texto lido na semana passada e hoje vamos continuar trabalhando esse texto, falando dos valores, falando dos princípios que a palavra de Deus produz para a nossa família. Eu gostaria de toda a atenção dos irmãos, em nome do Senhor, você que já se organizou. Se tem alguém que não tem ninguém da tua família hoje, você procure um amigo mais próximo e se assente com eles, para que você não fique sozinho. Amém? Amém, irmãos? Amém. Todos encontraram 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estais, então, estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que é imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Amém? Glória a Deus. É uma explanação muito bonita daquilo que Deus deseja para as famílias deste tempo. Como eu disse para os irmãos na semana passada, nós começamos a falar a respeito de estar firmados em princípios, estar firmados naquilo que a Bíblia orienta para uma família. Alguém que levou a folha em branco para casa, levou de trazer hoje? Alguns, porque os outros não trouxeram. Embora eu acredito que aquilo que anotaram foi aplicado durante essa semana na tua casa, para que houvesse então mudanças. E nós terminamos a mensagem da semana passada falando da solidariedade responsável, o valor que nós devemos prestar também aos nossos familiares, não só à esposa e ao filho, mas àqueles também que nos cercam. Haja visto que há uma guerra muito grande entre sogras e noras, entre sogras e genros nem tanto, mas na maioria das vezes sempre a nora persegue a sogra, né? Sim ou não? Cada um tira a conclusão que quiser, né? Mas verdade é que uma história falando de sogra, isso não tem nada a ver com a minha família, porque eu amo a minha sogra, quero deixar isso declarado aqui, e só porque faz parte do mesmo contexto, vocês vão pensar, deve ser a família do pastor, e não é. É uma história que realmente se conta a respeito das sogras. E uma sogra tinha 3 genros. E ela disse assim, eu preciso saber se eles me amam de verdade. Ou se eles amam somente a minha filha. Eles precisam expressar alguma coisa em prol da minha vida para me entender que eles me amam. E ela armou uma cilada para eles. Aonde ela se coloca e diz assim, eu vou armar uma situação para ver se isso é verdade mesmo na vida deles. Ela programa um passeio com o primeiro genro, diz assim, vamos dar uma volta no parque? E ele disse, vamos. E quando estão passeando, tinha um riacho perto. E quando vai chegando perto do riacho, ela inventa uma queda e cai de cabeça dentro do riacho. Ao mesmo tempo, o genro vai e pula junto para poder socorrê-la e tira ela dali, presta todo o socorro, leva ela para casa e no outro dia, quando ele acorda, tem parado na porta da casa dele um carro 0 km, com um adesivo escrito assim, da sua sogra que te ama muito. E na outra ocasião, dali que passou-se então um tempo, ela disse, um já foi, ele me ama, porque ele salvou a minha vida.
Foi para o segundo, e quando faz com o segundo, a mesma coisa, para a gente ganhar tempo. Faz então a mesma situação, ela cai, e quando ela cai, ele pula imediatamente, socorre, ajuda e traz ela para fora, e faz todo o contexto de cuidado com ela, leva ela para casa e etc. Quando chega no outro dia, tem uma moto, 0 quilômetro, era o sonho dele, estava lá na porta da casa dele, e tinha um envelope enfiado no tanque, e quando ele pega, estava assim: da sua sogra, que te ama muito. Partindo para o terceiro e último. Quando ela faz a mesma situação alguns dias depois, aonde passou, eles já estavam desconfiados, e ela deixa passar o tempo, vai para o terceiro para terminar a dúvida dela. Quando ela chega no terceiro, ela programa tudo, faz a mesma coisa, e quando ela vai chegando perto do riacho e ela cai, ele se coloca diante do riacho e começa a orar: Senhor, muito obrigado por essa vitória. Há quanto tempo eu vim orando para essa mulher sumir da minha vida? E que o Senhor receba ela aqui no céu, do mesmo jeito, com a mesma alegria que eu estou enviando ela daqui da terra. E vai embora para casa. Quando chega no dia seguinte, tinha uma Ferrari na porta da casa dele, com um envelope bem grande. E quando ele vai lá para ler, estava escrito assim: do teu sogro, que te ama muito. Que livramento, irmão. Mas eu preciso ser solidário com a minha sogra. Se ela precisar de mim, eu estou aqui. Então você que é sogra e você que é nora, tem algumas sogras aqui. Quem já é sogra? Levante a mão. E quem ainda não é? As noras? Levante a mão. Fala para outra que estiver perto e fala: um dia você vai ser sogra. Então se prepare, faça bem também para os genros e para as noras. Tem que haver comunhão entre vocês. Nós falamos disso e agora a gente entra em outro princípio. Eu gostaria que você estivesse atento aos princípios, porque é isso que vai fazer a diferença dentro da tua família. Isso foi só para vocês descontraírem um pouco. O princípio que nós falamos da sua solidariedade responsável. Agora falaremos do respeito e da obediência às lideranças. Pastor, o que tem a ver respeito à liderança, obediência à liderança com família? Pois é. Aí nós vamos identificar algumas coisas dentro do que Paulo está instruindo a igreja de Corinto. Ele está falando que não pode haver mistura de valores. Se eu acredito em Deus, se eu sigo a Deus, se eu tenho a minha vida pautada dentro daquilo que o Senhor me ensina, daquilo que Ele me proporciona, eu preciso então viver uma vida de luz diante das trevas que o mundo tem colocado diante das famílias. E falando de liderança, esse princípio ele tem sido muito desgastado nas famílias desse tempo, aonde liderança começa em casa. Repita comigo: liderança começa em casa. Qualquer tipo de obediência a lideranças começa dentro da tua casa. Quem é o líder dentro de casa? O homem. Haja visto que muitas das vezes, eu já disse isso aqui e volto a dizer, por falha do homem, a mulher tem que assumir tal função. Porque a mulher também às vezes não aguenta, né? Aquele marido que não toma decisão nenhuma. Que na hora que ouve um barulho lá fora diz assim: mulher, vai lá ver o que é. Né? O gás acabou, ele diz: se vira, liga para alguém trazer. Ele não toma a sua decisão de realmente ser o cabeça dessa casa. Não aquele que manda para que os outros obedeçam, mas aquele que está pronto a cuidar da sua família. Ele é o líder. Quando passa-se então o contexto de liderança, não só do marido, a mulher também é liderança dentro de casa, sim ou não? Porque quando o pai não está, quem resolve o problema? E na maioria das vezes é aquela bendita frase, né? Quando teu pai chegar, você vai ver. Eu vou contar para ele tudo que você fez. Porque há um contexto de liderança. Só que hoje, nas famílias desse tempo, nós vemos um problema, onde os pais são manipulados pelos filhos. Quem dita as ordens são os filhos.
eles que mandam. Ah, pastor, isso não acontece não. Claro que acontece. Eu disse aqui na semana passada, eu tenho uma filha de 3 anos. E se eu ficar de bobeira, ela começa a me mandar. É verdade. Né? Porque eles sabem como chegar a uma situação e conseguir aquilo que eles querem. Falando de adolescentes, meu Deus, quando o adolescente quer alguma coisa, ele faz de tudo para tirar a paz dos pais para que eles então concedam alguma coisa. Então a gente começa a enxergar que esse contexto de obediência a qualquer liderança precisa começar na minha casa. Repita comigo, liderança precisa começar dentro da minha casa. Pastor, como funciona isso? Vamos então à Bíblia, Efésios capítulo 6. A Bíblia é o nosso manual, não nos deixa errar. E aqueles que aplicarem a palavra de Deus na sua família certamente serão vitoriosos no nome do Senhor. Do versículo 1 ao 9, rapidinho eu vou ler. Se você não encontrou, apenas ouça. Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aí nós vamos descendo aí nesse contexto, e quando a gente vai entender no verso 9, que diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O contexto do capítulo 6 e dos primeiros versículos vai continuar no capítulo 5, aonde vai falar dos deveres domésticos. E falando da questão de liderança, de obediência, os filhos precisam obedecer aos pais. Só que, por isso eu disse que o contexto de obediência, a liderança começa dentro de casa. Se não há obediência entre os próprios pais, como os filhos obedecerão às ordens que devem ser então atendidas? Que é isso, pastor? A Bíblia diz que mulheres sejam então sujeitas a vossos maridos. Existem mulheres que não obedecem àquilo que o seu esposo direciona. Claro que nós não somos meninos para dizer, não, você tem que fazer tudo que o teu marido mandar. Haja visto que existem alguns momentos que ele não está numa direção muito correta. E você não pode, de repente, acompanhá-lo. Mas a questão da submissão, da sujeição, precisa existir. Na maioria das vezes, quando a gente fala de contexto de lar cristão, o marido precisa ser o direcionador de todas as coisas. E a mulher, por si só, deve então dizer, eu preciso obedecer o meu marido. Pastor, mas isso acontece? A mulher que não obedece? Irmão, temos maridos que são demais, tá? A mulher manda nele. E manda mesmo, né? Ao ponto de dizer, olha, hoje nós não vamos sair não. Vai sair sim. Quem disse que não vai? Vamos sair. E começa a guerra. Nós vamos sair. Se você não sair comigo hoje, eu vou para casa da mamãe. E se eu for para lá, não sei se eu volto hoje. E começa a criar umas situações de agressões, não só questão de agressões físicas, estou falando de agressões até mesmo verbais, mostrando que quem manda lá é ela. E a verdade não é essa. Amém, irmão? Amém. Tem muito banana aí. Na maioria das vezes, a mulher ela tem uma função muito importante na família. Diga comigo assim, o homem vê com os olhos, e a mulher
ver com o coração. E não é coração carne, ela vê com os sentidos. Já viu quando a esposa fala assim, ó, cuidado com isso aí, que isso não vai dar certo. E o homem diz assim, vai dar certo, sim. Assim mesmo. Não vai dar certo, vai dar certo. Você vai ver, você vai quebrar a cara. Daqui a pouco dá errado, aí você volta, todo arrependido. Você tinha razão, né? Deu errado mesmo. Aí ela vai, né, enche o peito e diz, tá vendo? Eu te falei. Agora vai se humilhar aí e pedir perdão. Claro que não chega a esse ponto, mas é uma questão que, se isso bem administrado, não vai gerar esse tipo de conflito. Diga comigo, se houver diálogo, dentro da minha família, eu não terei guerra. Por que acontece? Às vezes o marido faz coisas sem a esposa até mesmo ficar sabendo. Quando chega, vai falar, você vai fazer? Não, já fiz. Ué, mas você nem falou nada. Às vezes são coisas simples, mas pode ser uma coisa grave. Né? Cada um tem uma percepção diferente. Ela tem uma, você tem outra. Não, eu vi e achei que vai ser o máximo para nós. E ela no coração já sente, isso aí vai ser uma maldição para a nossa vida. E se não houver essa conversa, e haja visto que essa conversa é intrigante. Quando o homem vem cheio de esperança, né? Vou comprar aquele carro, é aquele que eu quero. Quando chega, ela diz assim, eu acho que é melhor esperar. Matou ele. Mas para que esperar? Não, eu acho melhor. Agora é a hora que a gente vê, né, o estudo das crianças. Depois a gente vê esse negócio e tal. Por quê? Uma que ela não liga para esse negócio de carro. Né? Se andou, deu conforto a ela, está tudo certo. Se é bonitinha, agradável, tá tudo ok. Agora a gente não, a gente aprecia os detalhes, né? Olha que roda. Olha que design desse carro. Já visto que tem umas mulheres aí que são motoristas que estão aprendendo também, né? Elas ficam até meio confusas no nome dos carros, mas arriscam. Até porque começam a gostar também, porque começam a utilizar. Mas isso é normal do homem. E ele começa a apreciar coisas que às vezes a esposa não vai dar tanta ênfase. Ao mesmo tempo que o homem também. Quando a esposa vê algo interessante, ela diz assim, eu fiquei louca naquela roupa. Ele diz assim, você não tem roupa, não? Já viu aquela frase? Eu sei que eu tenho uma em casa. Né? Já viu aquela frase? Assim, você está faltando roupa para você? Você não tem um monte de roupa aí? Não, mas aí ela olha, né? Aquele monte de roupa que tem. Olha. Eu estou precisando de uma blusa. E você olha, tem 30 blusas no cabide. Mas por que ela está precisando de uma? Porque ela quer combinar uma blusa com a saia, com o sapato, com o cinto, e não tem a blusa na cor que ela quer. E ela diz, eu estou precisando de uma blusa. A gente não consegue entender esse negócio. A gente olha e diz assim, meu Deus, o que essa mulher está pensando? Aí tem aqueles que lançam aquela palavra assim, tem gente que não tem nem blusa para vestir, você tem esse monte de qualquer outro. Mas a gente precisa entender o que ela está pensando. E tudo isso se entende na conversa. Se você conversar, tem jeito. E começa por aí. A mulher, em contrapartida, hoje em dia, começa a assumir uma responsabilidade de querer conquistar as coisas sozinhas. Não, agora eu vou trabalhar, tudo que eu quiser eu vou comprar. Já começou pelo princípio errado. Porque o homem que trabalha e a mulher que trabalha não pode ter meu e seu dentro de casa. Se tem alguém que é casado aqui e tem esse negócio ainda de meu e seu dentro da sua casa, irmão, em nome de Jesus, repreenda esse demônio, porque o devorador está lá e você não sabe. Não, você paga a luz que eu pago o telefone. Você compra que eu faço. Não. Para aí um pouquinho, vocês fizeram o quê? Uma união, aonde agora não são dois, são? Então tudo que eu trabalhar e produzir é para benefício meu só? Isso, para você ter uma ideia, tem sido causa de separação matrimonial. Aonde a mulher começa a ganhar mais do que o esposo, então o problema está instalado. O bobão, em vez de ficar feliz, né? Que ela está ganhando mais para ajudar ele, começa a ficar com ciúme. Não, ela não pode ganhar mais do que ele. Ela não pode, não pode.
Quando há desunião nas finanças, então, desobediência, aí é que a coisa fica feia. Porque eu começo a querer comprar tudo que eu quero. Aí a mulher se sente no direito de comprar um sapato que ela nunca conseguiu um dinheirinho do marido para comprar. Mas ela não comunica, dizendo, eu vou comprar um sapato. Ela liga da rua dizendo, que eu já comprei. Adianta alguma coisa? Não. Tem que haver um diálogo para quê? Para que essa liderança seja instalada dentro da sua casa. Para que o marido continue sendo cabeça, como Deus instituiu, mas que seja uma cabeça pensante. Não adianta ser cabeça, mas não pensa. Eu ouvi uma coisa da minha esposa que inventaram uma história agora do pescoço, né? Que a mulher é o pescoço, e quem faz o movimento? É a cabeça ou o pescoço? Pescoço. Dizendo que a mulher tem mais função do que nós, né? Porque se não for a mulher fazer a movimentação, o homem não consegue perceber as coisas. Mas acaba sendo uma verdade. Aonde a gente quer andar muito sozinho, às vezes, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente determina, e quando vê a gente planta coisas ruins e vai colher coisas ruins. A tua esposa não anda de comum acordo com você. E a Bíblia vai dizer sobre isso. Amós, no capítulo 3, o versículo 3, vai dizer assim, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Não anda. Se não tiver acordo, não anda junto. Repita isso comigo. Se não tiver acordo, Se não tiver acordo, não andam juntos. E casou é para andar junto. Vou sair mais cedo hoje, é bom, vou sair sozinho. Irmão, em nome de Jesus, você começou a sair sozinho, largar tua esposa e os filhos para trás, tem alguma coisa errada. Ao mesmo tempo que a esposa não quer mais sair com você, acende a luz vermelha, não é nem amarela, é a vermelha. Ela não quer sair mais comigo. Melhor que você fique em casa. Irmão, se você ouvir isso, corre, porque a serpente já está falando no ouvido dela. E a gente precisa ter cuidado com isso. Deus. Aperta, Jesus. Vamos lá. Falando desse princípio da obediência ainda. Quando a gente fala sobre isso, a obediência precisa vir primeiro dentro da sua casa. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, para que, quando você falar alguma coisa para os seus filhos, eles possam ver em você um exemplo. E não ter o exemplo dos outros, aqueles que estão fora. Quando o exemplo começa a ser os de fora, você também precisa ficar preocupado. Quando o filho começar a se espelhar em alguém de fora, preocupe-se, porque alguma coisa está errada no contexto da liderança que você está aplicando dentro da tua casa. Amém ou não? Amém. Em casa, a disciplina acontece sempre com amor. Mas na vida, a vida é muito cruel para disciplinar. Em casa você corrige os seus, corrige o seu filho querendo sempre o quê? O melhor para eles. Agora, na vida não. A vida, o mundo, o seu sistema pode até corrigi-los, mas vai corrigir de forma errada e de forma muito cruel, ao ponto de causar dor. Então comece a praticar liderança dentro da sua casa. Outra coisa, outro princípio, para a gente caminhar aqui. O princípio do amor sincero. Repita comigo, amor sincero. Amor sincero. Pode faltar amor na família? Não. Por que não? Eu adoro fazer essa pergunta, porque aí fala, pode faltar um amor? Não. Por que não? Por que não pode faltar? Não, é a base. Exatamente. O amor é a base dessa união que Deus criou. Porque se você não ama a mulher que vive do teu lado, por que você está do lado dela? Tem que ter amor nesse negócio. Tem que ter amor para durar quantos anos, irmão Samuel? 32. 32. Tem mais alguém aí com mais de 32? 36. 40. Irmão, é mais tempo do que eu tenho de idade. São questões que... Não, mas isso acostumou. Que acostumou o quê, irmão? Isso é amor. Amém. E o amor em prática. Amor sincero. Aonde tem dificuldade, tem. Aonde tem problema, tem. Mas continua dizendo, o amor está acima de tudo. Porque o amor tudo sofre, tudo espera. E não dá nada em troca.
Aonde a gente pensa, não, vou trocar o meu amor pela minha esposa. Não dá para trocar. Esse dia eu comecei a fazer conta. Não foi? Falei, deixa eu ver. Aí eu falei para ela assim, não te vendo por nada nesse mundo. Aí depois eu comecei a pensar, puxa vida, de repente, fazendo uns cálculos, foi onde a gente até brincou com isso, que nós ouvimos uma frase de uma pessoa dizendo, vale mais eu estar do lado da minha família do que 2 milhões de reais. Aí eu disse, é verdade. Aí ficou aquele silêncio, aí nós olhamos um para o outro e disse, será? 2 milhões é dinheiro. Isso na conta é bem mesmo. Né? Então são coisas que a gente precisa pensar nesse negócio de amor direitinho. Tem que saber se realmente é isso que nós queremos. Não pode faltar o amor na família. E é o amor ágape, o amor incondicional. Que amor é esse? Foi o amor que Cristo demonstrou para a sua igreja. Ele disse, eu não espero nada de vocês, mas eu vou morrer na cruz por vocês. Não sei se vocês vão me adorar, não sei, mas eu vou morrer por vocês. Ele morre deste amor, o amor incondicional do Pai para com as nossas vidas. É esse amor que precisa existir então dentro da família. Qual é esse amor? Diga comigo, amor doador. Amor doador. E esse negócio de doar, às vezes dentro de casa a gente quer tudo para nós, mas a gente começa a esquecer que a esposa também precisa, que os filhos precisam. Diga comigo assim, ninguém tem prioridades. Ninguém tem prioridade. Todos são necessitados. Todos são necessitados. Agora quando nasce o filho, é tudo filho. Filho, 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 cadê o esposo? Esqueci, nem sei se eu tenho esposo ainda. E agora tudo é o meu filho. Perdeu o caminho do amor. Não, pastor, não tem que cuidar do filho. Claro que tenho. Mas você tem um marido para cuidar. A mesma coisa, o marido. Nasce o filho, agora é tudo filho. Sai para a rua com o filho. Leva o filho para brincar, leva isso. E a esposa está onde? Lava roupa, lava roupa, lava roupa. E faz comida. E quando ele chega para o almoço, tem que estar tudo pronto. É só o filho. A esposa esquece. Sai o dia inteiro com o filho. Quando chega à noite, a esposa diz assim, amor, vamos dar uma voltinha? Ah, pode ir você, eu estou cansado. Porque esqueceu do princípio do amor. Eu preciso fazer isso no coletivo. Eu preciso amar a todos. Eu preciso me doar para todos. Cada um tem um amor diferente. Amor de filho é de filho. Amor de esposo e esposa é diferente. Mas a gente precisa ter consciência de que eu preciso doar para aqueles que necessitam dentro da minha família. É também um amor de entrega. Um amor também que se espelha no próprio Cristo e que vê no outro o alvo das suas atenções. O que Paulo ensinou a carta aos Efésios no capítulo 5? Ele disse, vós maridos, fazei o quê? Amai. Vós maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Alguém está disposto a morrer pela sua esposa? Levante a mão. Tá não, Pedro? Faz um pouco. Pode rir, pode respirar. Deixa. Isso passou pertinho da mentira. Se alguém chegar e dizer assim, quem é a Gleice? Você fala, aquela ali.